Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais seus dons espirituais se manifestam em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem coisas nessa vida que nós só conseguimos fazer influenciado pelos dons de Deus. Um exemplo disso, o perdão. Nós só conseguimos perdoar de coração quando Deus está conosco. Nós só conseguimos ser corajosos quando Deus está conosco. Nós só conseguimos não nos preocuparmos quando Deus está conosco. Nós só conseguimos ser felizes quando Deus está conosco. Então, por mais que eu deseje, por mais que eu almeje, sem a sabedoria, sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus, sem a fé, sem a oração e sem os louvores, nada disso é possível. Porque é o Espírito Santo que me capacita a fazer coisas que eu nem imaginava que fossem possíveis. Tenta perdoar alguém sem a presença de Deus e vê se não machuca. Você vai ficar pensando, você vai ficar questionando, você não vai conseguir aceitar. E por não aceitar, você fica pensando. E quando vê, já passou o dia, já passou um monte de coisa e aquilo não sai da sua cabeça. Só que eu pensar sobre as coisas que já aconteceram, resolve o que aconteceu? É claro que não. Mas no mais, eu acabo perdendo também o que pode acontecer. Então a sabedoria de Deus me ajuda a entender a razão de todas as coisas. E na simplicidade de tudo existe uma batalha espiritual entre dois lados, entre o amor e o ódio, entre a felicidade e a tristeza, entre a condenação e o perdão, entre o inferno e a eternidade. Isso está sendo batalhado. E cada corpo, de acordo com o espírito que abriga, serve às leis, é escravo daquilo que ele acredita. Então, quando nós abrimos mão do Senhor, quando nós preferimos buscar os nossos interesses, cuidar das nossas coisas, certamente que nós não somos servos obedientes. E assim, o mal se manifesta na nossa vida. E para mim, suportar uma vida longe de Deus é somente com muita festa, orgia, bebida, droga, remédio, fofoca e tudo mais, viagens, né? Porque o problema não é o que nós fazemos, mas tratar isso como se a minha vida não existisse se eu não fizesse essas coisas. E aí que é o problema, é o uso que nós fazemos das coisas, é a intenção que nós temos. Então, se você confia em Deus, continua confiando independente de como as coisas são. Porque nós não cremos porque as coisas acontecem da forma que nós gostaríamos, mas nós cremos porque o Senhor está dentro de nós. E por senti-lo, nós sabemos que Ele nos ama, que Ele cuida e que a nossa vida ficou muito melhor depois que Ele começou a viver conosco. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Se você ler esse versículo da Bíblia, você vai notar que às vezes tem a palavra espírito escrito em minúscula e espírito escrito em maiúscula. Espírito em minúscula é qualquer espírito. Então, normalmente está associado a espíritos malignos, a espíritos ruins, a espírito de qualquer coisa. Quando você vê com maiúsculo, ele está falando do Espírito de Deus.
do Espírito Santo. Assim, a palavra Deus minúsculo também significa outros deuses que não são o Senhor, são os falsos deuses. E o D maiúsculo é o nosso Deus, o nosso Senhor. Deu para compreender? Assim também a palavra Senhor. Senhor com S maiúsculo é o nosso Senhor, minúsculo é qualquer outra coisa. Então fica sempre atento nisso, se ele está falando do nosso Deus ou dos deuses falsos. Então o que essa palavra nos ensina? Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos. Fica claro a primeira coisa. Todo mundo recebe um espírito, todo mundo. E o nosso espírito não é o espírito do mundo. Isso corrobora o que eu sempre falo. Não é porque uma pessoa ela não tem uma vida ativa dentro da igreja, ou que ela não frequenta, ou que ela não faz, que ela está numa zona cinzenta. Eu não participo dessa batalha espiritual porque eu não creio em Jesus Cristo. Tá bom, você é um servo do demônio. E acabou. E aí você olha o comportamento dessa pessoa, é o comportamento do mundo. Mas nós não recebemos mais esse espírito, nós recebemos o espírito mandado por Deus. E para que esse espírito serve? Para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Então, através do Espírito Santo, nós conseguimos entender, compreender tudo o que Deus nos tem dado. Você sabe que palavra que resume esse comportamento? Gratidão. Eu agradecer pelas coisas que eu recebi, pois eu entendo que é Deus quem me tem dado. E às vezes você fica tentando jogar na cara de outras pessoas as coisas boas que você faz para ela, ou aquilo que você tira de você para dar para o outro e ela não consegue reconhecer, não consegue. Porque se nós pudéssemos reconhecer a bondade, para que Deus daria esse entendimento a nós de reconhecer essas coisas? Então, os dons espirituais, eles abrem os nossos olhos. Então nós conseguimos reconhecer tudo aquilo de bom que Deus tem nos feito. E através dessas boas novas, nós temos cada dia mais certeza de qual caminho nós devemos seguir. E nós não buscamos esse caminho porque nós queremos resolver algo que está quebrado na nossa vida. Ou porque eu quero uma bênção, ou porque eu quero sarar de uma doença, ou porque eu quero algum tipo de coisa. Não é esse o motivo. Nós buscamos Deus porque a nossa vida sem Deus ela não tem sentido. Assim como você busca o alimento todos os dias para não sentir fome, que você toma água todos os dias para não sentir sede. Nós buscamos o Senhor todos os dias, porque assim a nossa vida se torna mais feliz. Não pelo que Ele pode oferecer, mas por quem Ele é. Você ficaria feliz se alguém procurasse você todos os dias pelas coisas que você pode oferecer? Não por quem você é, a pessoa não te suporta, mas você pode pagar o alimento, pode dar um dinheiro, pode dar alguma coisa, então tudo bem. Interesse. Ninguém quer ter uma relação. Você queria ter uma esposa ou um marido desse jeito? Que estivesse com você por interesse? Você tem dinheiro, então eu vou estar com você. Não é porque eu te amo, não é porque eu te gosto, não é por nada. É porque a minha vida, ela pode ter mais coisas ao seu lado. Você é o de menos. O importante é o que você tem. Alguém gostaria de ter uma relação assim? Então Deus também não gostaria de ter esse tipo de relação. Então nós sempre precisamos entender que às vezes as coisas elas começam pela maneira errada porque nós não temos sabedoria. Às vezes nós vemos sempre alguém pedindo alguma coisa e acha que Deus é isso, né? Aquele que a gente bate na porta e fala, viu, você não tem um pouquinho de açúcar para me emprestar? Você não tem algo para me emprestar porque agora eu estou precisando? Depois eu te devolvo. Devolver e eu não preciso mais de você. Não é essa relação que nós temos com Deus. A nossa relação é de família. Nós somos irmãos ao lado do Senhor. A tristeza do outro nos incomoda, assim como a tristeza de uma pessoa que nós não conhecemos. Então já não é mais o rosto, mas é saber que o povo de Deus poderia estar sendo edificado pela nossa vida. Então nós temos esse entendimento. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Por isso nós usamos a Bíblia. Você já percebeu que eu sempre coloco uma frase
e dessa frase, pelo menos 2 versículos bíblicos para comprovar que aquele tipo de pensamento, ele se tem origem na palavra de Deus, no Espírito de Deus. Porque senão seria mais uma frase bonita. Se você não prestar atenção ou não conhecer a palavra de Deus, você tem ouvido mentiras e achando que são bíblicas. Pelo simples fato que alguém disse isso está na Bíblia. Você não sabe. E aquilo edifica a vida? Será que se eu escrever uma mentira e colocar isso está na Bíblia? Ai, você pode odiar as pessoas que não tem problema, porque o seu sucesso, não sei o que, é sempre essa asneira. É uma asneira. Asneira, e você crê em asneira, e a tua vida cada dia mais afundando. Você se comporta como o mundo? Você se diverte como o mundo? Você procura as mesmas coisas que todo mundo usa? Você é da moda? É isso aí, acabou. E eu sei que você é triste, eu sei que falta um sorriso na sua cara, senão você não bebia tanto. Hoje as pessoas, elas perderam o discernimento. Ó, se eu beber 2 latinhas de cerveja, eu já fico meio piriléu. Tem gente que fala assim, ai, mas eu só bebo 5 latinhas, 6 latinhas. Nossa, mas minha amiga bebe 12. Cara, 12 latinhas, 5 latinhas, é latinha nenhuma. É latinha nenhuma, isso daí tá mostrando que você é uma infeliz. Sabe, que tá uma desgraça a tua vida e você acha normal. Daqui um pouco tá tomando um Zopidem, aí fica doidona. Aí, beleza, aí, doidona. Essa é a vida que você quer? Eu sei que você tá desesperada, eu sei que você não tá encontrando um caminho, que sozinho não tá conseguindo. Cristo pode dar um jeito na tua vida, mas você precisa começar a perceber, falar, meu, isso é um sinal de alerta. Isso não tá me fazendo bem, não é isso que eu quero viver, eu não quero essa dependência. Poxa, quando não é dependência emocional, é dependência de remédio, é dependência de bebida, sempre tá dependendo de alguma coisa. Nunca você vai poder ser livre. Quer depender de alguém? Depende de Cristo. Ele vai garantir tudo o que for necessário. Mas acima de tudo, nós temos que aprender a respeitar a escolha das outras pessoas. Então o que nós ensinamos, por mais maluco que pareça, quem que você vai ficar falando de discernimento espiritual? Que quando você transa com a pessoa, vai um espírito de um pro outro. Cara, isso tudo é maluquice. Que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Que Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe. Cara, essas verdades, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E às vezes você se acha sábio aos seus olhos. Olha esses ensinamentos desses coach. Olha essas constelações. Olha esses rituais. Olha essas maluquices. Olha coisa de signo. Olha... Cara, e você tá ali achando que aquilo é o futuro. Que aquilo é Deus falando com você. Que aquilo é revelação. Porque... onde você quer chegar? A pergunta, onde você já chegou acreditando nisso? Pensa em tirar a própria vida. Não se sente contente com nada que tem. Não sabe o valor das coisas. O tempo inteiro quer mais. Tudo que ganha, gasta. Não usa as próprias coisas que tem. Se sente feia. Não consegue cumprir uma meta que coloca. Não consegue controlar o próprio corpo. Nem o que come, nem nada. E tá aí, achando que isso tá salvando a tua vida. Que um próximo curso, ou próxima coisa, ou um próximo recurso, é sempre o próximo. A tua vida tá sempre esperando alguma coisa acontecer para você começar a viver. Que vida que é essa? Então, aquilo que Deus nos ensina através do Espírito é justamente isso que nos dá a liberdade. Mas isso só pode ser vivido quando o Senhor está conosco. Verdades espirituais só são discernidas na presença de Jesus Cristo. Se você lê a Bíblia sem fé, ela não serve de nada. Não serve de nada. É apenas um livro. Mas se você lê ela com fé, o poder de Deus agindo na sua vida. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Por isso não adianta você usar a palavra de Deus para falar com uma pessoa que não acredita em Deus. Ela não vai servir de nada. Aí eu vou te explicar. Então como que eu converso com as pessoas que não acreditam em Jesus? Com a tua vida. Você é a Bíblia que ele está lendo. Porque ele te conhece desde que você nasceu. Se ele vê que você mudou, mas mudou mesmo. Se ele vê que você está mais calma, que você já não é mais a mesma pessoa, que você já não faz as mesmas coisas, que você não frequenta os mesmos lugares, que você não fala mais as mesmas coisas, que você já não crê nas mesmas coisas, que você está sorrindo, que você está em paz, que você está tranquilo, que os teus horários eles mudaram, que as pessoas mudaram, tudo mudou. Essa pessoa ela vai olhar e falar, alguma coisa aconteceu com essa pessoa.
Aí ela vai vir falar, e onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. E Jesus estando com você, Ele vai ditar as palavras, Ele vai ditar as coisas, e Ele vai fazer um milagre. Então não adianta você querer mudar a vida dos outros sem mudar a tua vida. Se é no meio da tribulação, você está segurando na mão de quem? Você está esperando que alguma coisa aconteça? É fácil a gente olhar sempre e entender o equívoco. Ora para agradecer. Ora só para agradecer. Ora para agradecer. Ora para agradecer. Se você está pedindo as coisas, tem alguma coisa errada. Porque se você continua pedindo a mesma coisa e Deus não tem dado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Paulo ele fala, olha, eu tenho um espinho na carne, eu já orei 3 vezes para o Senhor e Ele não tirou. Aí Paulo entendeu, é na minha fraqueza que Deus me faz forte. Então aquilo fazia parte de Paulo. Deus não vai tirar aquilo que faz parte de você, mas Ele vai te fortalecer por essas coisas, então pouco importa. O importante não é se acontece o que eu quero, mas se Deus está comigo, e esse é o ponto sempre em questão. E às vezes a nossa fé se pauta só nisso, só na bênção, só na prosperidade, só no dinheiro, só na cura, só... Nós estamos aqui para garantir a salvação, não é vida nessa vida, não é nada dessa vida, nós não queremos nada. Nós só queremos estar na sua presença, mais nada, mais nada. Queremos o conhecimento verdadeiro. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15, a palavra ela diz assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons de Deus, não pode perdoar, não pode ser feliz, não pode se sentir forte, não pode não sentir medo, não pode amar da forma correta, sem nada em troca, não pode nem dormir em paz, não pode viver em paz, porque a paz é o próprio Senhor. Então ela abre mão de todas essas coisas para viver a sua vida sozinho, servindo o mal. Que toda porta que ele abre é para você se frustrar, é para você ser destruído, é para te jogar na cara alguma coisa, é para te fazer lembrar do teu passado, é para te mostrar as tuas derrotas e é para te mostrar disso tudo. Só isso. O mal o tempo inteiro ele é um espelho que aponta os teus defeitos. E Jesus é aquele que diz que você pode ser melhor. Quer ficar do lado de quem? Quando eu não acreditava em Deus, era exatamente isso. Eu não tinha dom espiritual nenhum, sabedoria nenhuma. O que sobra daí? Arrogância. O que sobra mais em pessoas desse jeito? Se acham a dona da verdade, a dona da razão, gente soberba, gente que se acha, gente que vive presa no materialismo. Você pode gostar de coisa boa, mas quando você tirar uma foto e precisar mostrar, olha o que eu tenho, olha a marca do que eu tenho, olha como eu sou rico, sou bem sucedido. Sabe pra mim o que cheira isso daí? Morte espiritual. Eu tô vendo um cadáver. Um cadáver. É duro ouvir isso? É duro. Mas por que você não nasce? Por que você não muda? Você pode ter todas essas coisas. O problema é quando você achar que é mais importante isso estar na foto que tá você. Porque você sem isso não tem valor nenhum. Eu, graças a Deus, eu posso andar com um All-Star, uma calça rasgada, um coisa, seja lá o que for, e tá em qualquer lugar. Posso conversar com uma pessoa, posso fazer o que for. Porque a Bíblia está dentro de mim. O que eu preciso para cumprir a minha missão está dentro de mim. Em qualquer lugar que eu tivesse, a palavra do Senhor está dentro de mim. Não é à toa que desde 2018 eu leio a Bíblia todos os dias. Estou acabando a 7ª vez e a palavra está dentro de mim. Qualquer lugar que você colocar para pregar sobre qualquer coisa, eu vou pregar e eu vou falar e eu vou declarar. E eu tenho um testemunho de perfeição, jamais. Sou pecador. Como Paulo diz, nós somos tratados como lixos indignos. Amém, 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 amém. Porque para ser desse mundo como bem-sucedidos, eu prefiro ser o lixo. Prefiro.
Prefiro o seu lixo ao lado de Jesus, que é cuspido, humilhado, batido, crucificado e ressuscitado. Eu prefiro do que viver nos moldes desse mundo desigual, onde julga as pessoas sem conhecer. E olha que interessante, essas verdades elas são loucuras para as pessoas porque o sentido delas só pode ser sentido de modo espiritual. Tem coisas que nós vamos explicar e as pessoas elas não vão entender. Não adianta. Não adianta você querer ficar tendo a razão. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem fé e ficar falando, olha isso. Quando ela vai ouvir no devocional, ela começa a ouvir verdades que às vezes ela não discerne. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, outras vezes nós entendemos coisas que antes nós não tínhamos entendido. Até mesmo o devocional. Tem gente que ouve uma, duas, três vezes. E cada hora entende uma coisa diferente. E se ouve os antigos, entendem coisas diferentes. Porque é assim. Esse devocional não é meu. Esse devocional é baseado na palavra de Deus. Não estou aqui pregando para vender nada. No final não vai ter uma pegadinha, não vai passar uma cestinha, não vai ter o culto da oferta, não vai ter nada. No final você tem a tua vida. No final você tem a salvação. No final a tua casa vai estar cheia de amor, de Jesus. No final você vai ajudar outras pessoas a encontrar esse caminho. No final tem palavras que machucam, como já me machucaram. Mas é exatamente, machuca porque nós está tirando tudo aquilo que não vem de Deus da nossa vida. Machuca porque está sendo expulso o Satanás que está dentro de nós. Machuca sim, mas é para sarar. É que nem uma ferida quando você lava e esfrega, um ponto que você dá. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. Com o Espírito Santo nós podemos julgar o valor de todas as coisas. Nós não estamos julgando as pessoas, nós estamos julgando as coisas. As coisas. Por isso que eu falo para você, tem coisas que têm valor, tem coisas que não têm valor. Não as pessoas. O que estraga as pessoas é o comportamento que elas têm, porque se elas se comportassem da forma que o Senhor ensina, estava tudo bem. O problema é quando elas não se comportam. E está tudo bem, nós temos que respeitar. Mas nós podemos julgar que esse comportamento é bom e aquele não é. Porque se no final a forma que eu me comporto traz desgraça para dentro da minha própria casa, envergonha os meus próprios familiares, tem alguma coisa errada naquilo que eu faço. Ainda que a vida seja tua. Você não veio para esse mundo sozinho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você através dos dons espirituais consiga perdoar. Talvez você tentou antes sem Deus, se fortalece no Senhor e tenta de novo que tudo vai dar certo. Essa vida não é prosperidade, essa vida não é dinheiro, não é cargo, essa vida não é nada disso, porque nada dessas coisas, se você morrer, você vai levar. Isso é só vaidade. A única coisa que nós levamos dessa vida é o amor que nós recebemos das pessoas. E o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro só existe ao lado de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.